music at the banquet as the wine before the meal, as the firelight in the night. Bem, aqui em capítulo 25, vamos ver sobre os 70 anos. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quer dizer, nesse período aqui, o Jeremias tinha estado profetizando por 23 anos. Já tinha profetizado por 23 anos. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Nesse ponto, Jeremias está profetizando há 23 anos, dia a dia após dia. E o povo, qual foi a resposta do povo? Não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Já estamos voltando àquele assunto que começamos, o arrependimento. Foi a mensagem dos profetas: vocês estão errados, vocês estão no caminho errado, mas vocês podem se arrepender e se salvar. Versículo 6. A mensagem continua: não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Eu creio que aqui é a primeira vez no livro que encontramos 70 anos, não é verdade? Eu não me lembro outro. Aqui é a primeira vez. O cativeiro, o castigo, vai durar 70 anos. E os anos que dará, esses anos que dão 70 anos, seria de 586
de 586 a 516. Em 516, o segundo templo foi completado. E essa marca se considera o fim do cativeiro, 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. Agora já falamos sobre isso. Nabucodonosor é o servo de Deus para castigar o povo de Deus. Ele escolheu a Babilônia e ele levantou Babilônia justamente para ser seu servo. Nabucodonosor pode se considerar grande por ser o rei da Babilônia, mas Deus é quem fez Nabucodonosor o rei, com uma missão. Ele vai punir o povo de Deus por sua idolatria, por sua rebeldia contra Deus, por sua falha de obedecer à aliança. Mas depois desses 70 anos, quem será castigado? Os babilônios. Os medos vão chegar para castigar a Babilônia. Eu faço a pergunta hoje: quem vai castigar os líderes do mundo hoje? Quem é que Deus está levantando agora para castigar os Estados Unidos? Para castigar o Japão, a Rússia? Eu acho que na Segunda Guerra Mundial, Deus levantou Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, para castigar a Alemanha e o Japão. Eu acho que ele fez isso. Eu acho que quando nós lemos os jornais, por falta de profeta hoje, nós não sabemos o que está acontecendo atrás da cortina. Não sabemos. Não temos ninguém para dizer: o Petrobras está com problemas. Deus fez isso. Eu não sei se fez. Eu não sei. Eu não entendo porque não temos profeta. Se tivéssemos uma pessoa como Jeremias, ele podia dizer: você sabe por que os aviões pegaram aquelas torres aí em Nova York? Você quer saber? Eu gostaria de saber. Mas se tivéssemos profeta, Deus podia dar uma palavra a ele e esse profeta nos explica os eventos. Não temos esse profeta hoje. Eu avisaria antes, né? Do acontecimento. O profeta podia, se Deus quisesse, podia predizer o que ia acontecer e depois explicar por quê. Mas hoje em dia, muita coisa acontece no mundo e por não termos um profeta, eu creio que muitas vezes pensamos que Deus nem está sabendo o que está passando aqui. Mas a mensagem de Jeremias é que Deus sabe tudo o que está passando aqui. Não simplesmente sabendo o que está passando, mas Ele está agindo. Ele levanta Nabucodonosor para castigar Judá por 70 anos, mas depois levanta os medos para castigar os babilônios por sua conduta. Mas aqui em versículo 12, quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela.
tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Isso, comentário sobre o futuro da Babilônia. A partir do versículo 15, lemos sobre o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus. Jeremias fala em versículo 17: Peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Então, Jeremias foi enviado a mais que Judá. E ele menciona aqui uma lista de lugares onde ele foi enviado por Deus para ser profeta, para avisar de uma calamidade. Ele menciona Egito, os filisteus, os reis de Uz, Ascalon, Gaza, Ecrom, Asdod, Edom, Moabe, e os amonitas, Tiro e Sidão, as ilhas e das terras de além-mar, Dedã, Temã, Buz, Arábia, etc. Então, esse capítulo é sobre a duração do cativeiro de Judá, mas fala também sobre o futuro da Babilônia e o futuro de muitos outros povos que Deus vai castigar. Jeremias, capítulo 26. O capítulo 26 abre com Jeremias ameaçado. Deus dá tarefas muito difíceis para Jeremias. Em capítulo 26, versículo 1, a Bíblia diz: no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Mais uma vez eu menciono que Joaquim foi antes de Zedequias. Então estudamos um pouco sobre Zedequias, depois voltamos para Joaquim, depois voltamos para Zedequias. E eu não vou mencionar isso cada vez que há uma mudança de tempo, mas nota isso no seu próprio estudo. Mas aqui estamos no reinado de Joaquim, filho de Josias. E o Senhor dá essa tarefa para Jeremias. Coloque-se no pátio do templo do Senhor. Eu diria o seguinte: o pátio do templo do Senhor teria que ser um dos lugares mais movimentados da cidade. Seria como colocar uma pessoa na praça mais conhecida de uma cidade, onde todo mundo vai na hora do almoço e passeia e faz compras e pega o ônibus, aquele lugar movimentado. Ele diz para Jeremias: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar, não omita uma só palavra. Seria bom sublinhar aquela expressão, não omita uma só palavra. Eu mencionei outro dia, foi na 9, estava dando uma aula e eu tenho o hábito, quando eu
encontro um folheto que alguém deixou em algum lugar, principalmente se esse folheto é sobre como ser salvo, eu pego o folheto e eu vejo o que o autor disse. O que é que você acha que ele disse? Creia no Senhor, arrepender-se dos seus pecados e faça a oração do pecador. Pai, me perdoe, E não menciona batismo. Não menciona batismo. Quando no dia do Pentecoste, a pergunta, que vamos fazer, irmãos? E a resposta foi, arrependa-se e seja batizado. Algumas pessoas, talvez por motivos políticos ou econômicos, ou talvez teológicos, algumas pessoas são sinceras nas suas conclusões, mas algumas pessoas sabem que uma pessoa deveria ser batizada para ser salva, mas omitam aquela palavra. O batismo não se encontra no folheto, e o folheto é sobre como ser salvo. Mas aqui Deus diz para Jeremias, você vai lá naquele pátio, você pregue a mensagem que eu lhe dou, e não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles as desgraças que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Agora, a coisa que eu quero que nós notemos aqui é a menção de Siló. A menção de Siló. Esse é um nome que aparece muitas vezes na Bíblia. No começo, quando começa a aparecer, é um lugar, é o centro da adoração de Deus, da parte do povo de Deus. Siló. Alguém já ouviu falar de Siló? Ok. Mas que foi Siló? Alguém quer responder? Siló, quando os israelitas entraram na terra prometida, logo no começo, Jerusalém não tinha sido escolhido como a cidade de Deus. Não tinha sido escolhido. E a cidade onde foi realizado o culto oficial do povo foi a cidade de Siló, norte de Jerusalém. Mais tarde, Deus escolheu Jerusalém para ser sua cidade. Mas Siló se tornou o centro de coisas ruins. E Deus acabou com aquele lugar. Ele está dizendo que se essa cidade não se arrepende, se o povo não se arrepende, ele vai fazer a mesma coisa com Jerusalém que fez com Siló. Enio, você estava para dizer alguma coisa? Não, Josué 18, né? Vamos lá e vamos ler Josué 18. Josué 18. Leia, por favor, Enio.
Qual o versículo? Por exemplo, o versículo 1, né? Ok. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Aham. Ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. E é um capítulo praticamente até o 10, né? O versículo 10, por exemplo, diz: Então Josué lhes lançou açoites em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então foi um lugar importante de início, né? Exato. Depois degenerou, né? E se tornou um lugar desprezível, arrogante, rebelde contra Deus, e Deus destruiu o lugar. E, como eu falei, ele está dizendo aqui: se não há arrependimento, eu vou fazer a mesma coisa com Jerusalém que eu fiz com Siló. Eu queria mencionar esse fato, e eu quero também notar em capítulo 26 e versículo 10 que o povo está pedindo a pena de morte para Jeremias. Capítulo 26, versículos 10 e 11. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem, isto é, Jeremias, este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Outra vez nós notamos aqui uma semelhança entre Jesus e Jeremias. O povo judaico não gostava de Jesus, porque Jesus falava a verdade. Ele condenou certas práticas dos religiosos. Ele disse que Jerusalém seria um dia destruído, e o povo não queria escutar essas coisas. De certa forma, as coisas que aconteceram durante a vida de Jesus já aconteceram durante a vida de Jeremias. Estamos vendo o mesmo filme duas vezes. Não é mesmo? E por isso o povo dos dias de Jesus estava com menos desculpa do que no Velho Testamento, porque já tinham visto o filme. Eu me lembro quando eu estava aqui, houve uma piada sobre o português que estava jogando, estava apostando sobre um jogo de futebol, e ele perdeu duas vezes. Ele apostou errado no jogo, e no vídeo apostou a mesma coisa e perdeu duas vezes. e o povo de Deus está agindo assim. Eles sabem que estão realmente fazendo a mesma coisa uma segunda vez. Bem, versículo 12. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Um homem corajoso. Designado. É difícil falar firme na hora certa, não é? Eu estava brincando hoje com o Enio, desculpe. O Enio
é um bom amigo, caso vocês não sabem. Mas eu estava brincando aí com ele, entre outros amigos, sobre como ele fala grosso quando a Marlene não está. Mas quando ela está, ele é como aquele homem do canto dos anos passados, em casa onde a mulher manda, até o galo canta fino. É fácil falar grosso quando não há perigo. Eu vou dizer para ele, eu vou aí para o meu chefe e eu vou dizer, eu necessito mais dinheiro. Chega lá. Mas quando eu chego lá, será possível que eu possa trabalhar mais horas por semana? Ai. Mas o Jeremias não se retira da batalha. Ele fala o que precisa ser feito. Ele está falando por Deus. É o porta-voz de Deus. E Deus disse, não deixa uma palavra. Falem todas as palavras que eu te dou. Então o Jeremias não se recua da batalha. Bem, então ele diz para eles, quanto a mim, estou nas mãos de vocês, façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que se me matarem vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas, este homem deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo, Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo que a todo o povo de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião, que seria Jerusalém, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu. E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles. Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Graças a Deus por pessoas que têm a coragem de falar. Esses homens aqui estão arriscando suas reputações, suas posições na sociedade e suas próprias vidas. É difícil defender uma pessoa. É mais fácil ficar calado. É uma covardia. Mas esses amigos aqui, ou pelo menos esses homens honestos aqui, estavam defendendo Jeremias. E disseram, mas por que vamos matar Jeremias? Não se lembra do profeta que profetizou nos tempos de Ezequias? Ele disse coisas quase iguais. E Ezequias não matou o homem. E Deus não se arrependeu da desgraça que tinha planejado. Nós vamos cometer um grande erro aqui. Bom, sim. Lembra as palavras de Gamaliel no livro de Atos? Exatamente. Cita. Acerca dos apóstolos, né?
Um homem de grande coragem também. Ele disse, falando aos seus compatriotas, ele falou: espera, vamos tomar essa decisão. Essa é uma decisão drástica de matar esses apóstolos. Vamos ver, ou Paulo no caso. Seria uma coisa terrível matar esse homem, então vamos ter paciência, vamos ver a coisa, vamos deixar a coisa correr. Se está falso, não vai para lugar nenhum. Nós não queremos lutar contra Deus, né? Exato. Bom ponto aí. Agora, versículo 20. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Acbor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Acã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. A situação está muito quente. Está muito quente. E não quente porque Jeremias mesmo provocou algum problema, ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. E como pregadores, como cristãos, nossa obrigação é dizer o que a Bíblia diz. Não podemos nos recuar daquela verdade para salvar nossa pele. Não é verdade? Bem, Temos que falar o que Deus diz. Porque não é minha palavra, é a palavra de Deus. Mas é muito difícil para certas pessoas aceitar essa ideia. Vamos para o capítulo 27. Aqui ele também está confiando, né, irmão, na promessa que Deus fez, que não tocaria em mim. Deus tinha prometido proteger o profeta, se ele tivesse a coragem de falar essa palavra. Exatamente. Ok, capítulo 27. É um capítulo que fala sobre o que essa coisa que já falamos, que Jeremias se tornou o inimigo do povo. Ele se tornou o inimigo do povo. Porque ele, que estava tentando salvar o povo, foi acusado de ser traidor. Então, durante um tempo de guerra, é difícil ter a coragem de defender o inimigo. Não é verdade? E numa guerra há erros dos dois lados. E de vez em quando o país culpado pode ser meu próprio país. Meu próprio país nem sempre tem razão. O Brasil, numa discussão internacional, não tem razão todas as vezes. Mas é muito difícil quando o povo está querendo uma guerra
defender algo que o inimigo disse ou algo que o inimigo falou. Mas às vezes o inimigo está falando a verdade. Agora aqui em capítulo 27, Jeremias está falando coisas que de certa forma defendem Nabucodonosor. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Vai preparar uma, como é que chama aí? Um jugo, vai colocar um jugo que nem um animal, mas vai colocar por cima da cabeça aí, ao redor do pescoço de Jeremias. Depois, o Senhor diz: depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Eu acho interessante esse versículo aqui, porque na nossa imaginação, nós podemos imaginar que Jerusalém era um lugar quieto e sossegado, onde não aconteceu nada. Como são alguns lugares no interior, não é verdade? Um lugar calmo. Você entra na cidade e não há muito barulho, e você fica pensando: por que eu estou em Recife? Porque eu estou em São Paulo? Quando há lugares assim, tão sossegados, parece que você estaria de férias todos os dias se morasse aqui. Nós podemos criar essa imagem de Jerusalém, mas não foi assim. Era a capital de um grande país. E, evidentemente, há uma grande reunião dos líderes da área, da região. Há embaixadores aí, há pessoas representando outros países aí. Nosso filho é um tradutor profissional de português e espanhol, e inglês, claro. E ele mora em Genebra, Suíça. E ele nos conta as coisas que ele faz como tradutor. Mas uma coisa comum em Genebra é uma grande reunião, ou na Genebra ou outra cidade grande da Europa, talvez dos ministros da fazenda de vários países, que vão se fazer uma grande reunião. Aí precisam de tradutores, e aí está o nosso filho. Não sei exatamente qual foi o motivo desta reunião que eu imagino aqui, mas por algum motivo há líderes aí dos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, há embaixadores aí que estão em Jerusalém para ver Zedequias. Talvez vão falar sobre os babilônios, que vamos fazer, que podemos fazer para nos defender. Mas, uma vez que tantos líderes vão estar no mesmo lugar, Jeremias, porta-voz de Deus, vai aproveitar essa oportunidade para dar uma mensagem. E essa é a mensagem: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4 ou 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão.
com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Seria muito bom sublinhar também aquela expressão. Deus dá o poder a quem Ele quiser. E pode dar esse poder para um homem que se doutorou em economia, ou pode dar esse poder a um metalúrgico. Deus pode dar a quem quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Ele está dizendo, eu já escolhi Nabucodonosor e vocês não podem fazer nada sobre isso. Porque eu faço líder a pessoa que eu quero. Todas essas nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Ele anuncia que o filho e o neto também vão ser líderes desse país. Mas vai chegar o dia quando a Babilônia não está mais em poder. Esse poder vai passar a outros. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. E por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais lhes dizem que não se sujeitem ao rei da Babilônia. Quem está dirigindo os países, por favor, repita isso outra vez. Quem está dirigindo esses países? Que coisa, adivinhos. Como é aqui, versículo 9, profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e os seus feiticeiros. Você pode pensar, mas como é possível? Como é possível? Mas sabe que, alguns anos atrás, quando o presidente Reagan serviu como presidente dos Estados Unidos, ficou conhecimento público que a mulher do presidente dos Estados Unidos estava consultando um médium sobre quando o Reagan podia viajar e quando ele não devia viajar. A mulher do presidente da República. E lembra-se, no caso da Argentina, há muitos anos atrás, quando a segunda esposa do Perón estava consultando, creio que o seu chefe da economia estava consultando as estrelas para tomar decisões sobre a economia. E a economia foi por baixo. Interessante, não é? Interessante, ok. E essas pessoas que supostamente são inteligentes estão escutando estes adivinhos e feiticeiros sobre a direção dos seus países e a sua política externa. E Jeremias diz, escuta,
Essas pessoas que dizem que vocês devem resistir à Babilônia não sabem o que estão falando. Você deveria se sujeitar. Versículo 10. Porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver. E Jeremias explica: entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês e vocês perecerão, juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Bem, a situação é feio e é claro. Em versículos 16 para frente, surge um assunto que faz parte das falsas profecias. Há um argumento sobre a duração desse cativeiro. E os falsos profetas, para agradar o público, para agradar o rei, para agradar os soldados, dizem: esse cativeiro é de curta duração. Não vai durar nada. Não se entreguem porque provavelmente estão pensando: o Nabucodonosor vai cansar-se dos judeus e vai mandá-los de volta. Mas a briga, então, é sobre a duração. E vejamos o que se diz aqui. Uma senhora levantou. E como eles saberiam que Jeremias também não seria um falso profeta? Porque o que Jeremias fala, uma maneira é porque o que ele profetiza acontece. Isso seria uma maneira. Agora, sua pergunta é muito boa e eu não posso me lembrar agora na cabeça exatamente onde, mas talvez o Enio possa me ajudar aqui. Mas em Deuteronômio há passagens muito boas para ajudar o povo a saber a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Se você pudesse me ajudar aí, e vamos dar para ela. Bem, o falso profeta, como você mencionou, o que ele profetiza não acontece. E o verdadeiro, tudo que ele profetiza acontece. E como foi mencionado aí, Jeremias já está profetizando aqui já há algum tempo, né? E se você pudesse achar o lugar aí em Deuteronômio 13, veja Deuteronômio 13, mas há uma outra coisa, nessas mesmas passagens aí em Deuteronômio, a pergunta surge: mas se o que o falso profeta profetiza acontece? Mas o que ele está dizendo que você deveria fazer é contrária à palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz?
Não siga aquele falso profeta, mesmo que o que ele fale se aconteça, não pode segui-lo, porque ele está ensinando você a negar a palavra de Deus. E agora, aplicando essa ideia em nossa situação, há falsos profetas hoje. E há falsos profetas que de vez em quando acertam numa certa coisa. Mas o fato de eles de vez em quando acertar uma profecia não nos ensina que deveríamos estar seguindo essas pessoas. Por quê? Porque o que eles ensinam não é segundo a Bíblia. Não é segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa guia. E nós deveríamos seguir essa palavra. Lembra-se em Gálatas capítulo 1, há uma passagem boa aí. Gálatas 1, 6 a 8. Nossa, só lembrando que eu estou aqui em Deuteronômio, se você quiser que eu leia depois. Como? Deuteronômio capítulo 18, a passagem 18, Deuteronômio 18 também. versículo 20 a 22. Muito bom. Paulo disse para os Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Agora, versículo 8, que você citou, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo diz que nós anunciamos o evangelho correto a vocês, e nem eu, como apóstolo, posso voltar e modificar aquela mensagem. Eu não tenho direito. E se hoje à noite, quando eu vou dormir, de repente eu vejo um anjo aí sentado na minha cama, e o anjo me diz: olha, a mensagem que você descobriu aí na Bíblia, eu estou aqui enviado por Deus, essa mensagem não está certa. Devo escutar ao anjo ou a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia. Versículo 17: não os ouçam, sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão, porque deveria esta cidade ficar em ruínas. Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Agora aqui ele está sugerindo outra prova. Está vendo? Ele está sugerindo outra prova para verificar se esses profetas são verdadeiros. Se você acha que são verdadeiros, peça a esses profetas que eles peçam a Deus que os utensílios que restam do templo não sejam levados para a Babilônia. Mas o que aconteceu com esses utensílios? Foram levados. Sinal da falsa profecia dessas pessoas. Agora, versículo 19: porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia quando exilou Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá.
com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que os quiser buscar, em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Então, a discussão é sobre os utensílios e sobre a duração desse cativeiro. Agora isso dá entrada para capítulo 28. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeão, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Então, o falso profeta, ele está dizendo: esse cativeiro não durará nada. Dentro de 2 anos, todos esses utensílios que ele levou do templo serão trazidos de volta para o templo. Agora, mas o profeta Jeremias, versículo 5, mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim desde os tempos antigos profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor: é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. A briga entre Jeremias e Ananias. Ananias está dizendo 2 anos, no máximo. E Jeremias sabe melhor. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço. Eu já li, versículo 12. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor: você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor:
vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Que coisa, conferiu, exatamente. Agora, o capítulo 29, correto? Capítulo 29. Capítulo 29, e vamos rápido aqui, e vamos entregar depois a palavra ao Allen. Capítulo 29 contém aquela carta que eu falei antes, há algumas horas e dias. Eu falei que Jeremias preparou uma carta para os exilados na Babilônia. E capítulo 29, melhor dizer, contém essa carta. Vamos ler a mensagem que Jeremias, lá em Judá, prepara para os exilados da Babilônia. Ele está dizendo às pessoas em Judá: não resista a Nabucodonosor. Se você quer viver, entregue-se a Nabucodonosor. Vá para a Babilônia, porque agora lá existe a segurança. Não há segurança nenhuma aqui em Judá. Mas agora ele tem uma mensagem para os exilados que já estão na Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E versículo 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, quem ganhou a briga sobre a duração do cativeiro? Jeremias. E ganhou porque Deus disse para ele: esse cativeiro vai para 70 anos. E o conselho do Jeremias para os judeus lá na Babilônia é: esteja em casa. Esteja como se estivesse em casa. Plantem seus jardins, construam suas casas, casem-se, tenham suas famílias, porque você não está aí para um fim de semana. Você está lá por 70 anos.
E por exemplo, se eu estivesse lá e recebesse essa mensagem, você não vai voltar para a Terra Prometida por 70 anos. O que significa isso para mim? Não volta mais. Eu não volto mais. E muita gente que está aqui nessa sala, daqui a 70 anos, não está mais aqui. Agora olha, depois de 70 anos, eu faço todos os enterros para vocês gratuitamente. É apenas me chamar. Muito bem, vamos começar. O Alex me ajudou agora. Você se lembra que eu estava usando aquele exemplo sobre heróis e perdi o fio? E ele me lembrou do que eu queria dizer. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar, não podia falar sobre assuntos assim diários. E eu queria saber o que é que o homem fala aqui quando está simplesmente batendo papo. E a pessoa falou dinheiro, mulher ou futebol. Eu decidi, é bom eu aprender alguma coisa sobre futebol para poder falar, para bater papo quando estou no barbeiro, quando estou simplesmente falando talvez com uma pessoa no ônibus. E realmente deu certo. Eu podia abrir o assunto de futebol e já tive uma conversa. E eu adotei o São Paulo Futebol Clube para ser meu clube. Mas eu fiquei realmente encantado com o futebol e tivemos uma experiência em 72 e 3, uma parte desses 2 anos, nós estávamos em Houston. E eu li na Folha Esportiva que um famoso jogador de futebol estava no Hospital Metodista de Houston. E esse jogador se chamava no Brasil Tostão. Mineiro. E eu falei para Jane, puxa, sabe que... Porque tínhamos assistido todos os jogos aí da Copa de 70 em São Paulo, e eu falei para Jane, sabe que o Tostão está no hospital, ele tem um problema com o olho, e está sendo tratado, e eu acho que eu vou visitá-lo, porque realmente como pregador da cidade, eu tinha o direito de entrar lá e visitar os pacientes. Inclusive, eu, na época, estava ajudando o hospital a traduzir por pacientes que falavam português. Então, eu me senti mais ou menos confortável com essa ideia de chegar no quarto, se chama quarto? No quarto do Tostão, bati na porta, uma moça jovem, senhora, esposa dele, atendeu a porta. Eu cumprimentei essa senhora e ela me convidou para entrar e falar com Tostão. Nunca tinha conhecido antes. E falei com ele e comecei a fazer visitas a ele. E realmente ele estava sendo tratado por uma ferida que ele recebeu no futebol. E depois dele sair do hospital, ele e a esposa foram para o nosso apartamento e nossos filhos ficaram conhecendo. E foi muito bom, foi uma experiência boa.
E mais tarde nós estávamos em Minas Gerais e ele foi no hotel para nos cumprimentar. Agora, não mantivemos aquele contato, mas para vocês saberem que eu me encantei com futebol, eu estava falando um dia com Wilson Castelã, um presbítero lá na 9, e estávamos falando sobre jogadores de futebol, heróis de futebol, e parece-me que estávamos falando sobre um jogador que tinha desapontado a torcida e o público por certas coisas que tinha feito. E o Wilson me disse o seguinte, ele disse: Norton, o futebol é bom, mas você tem que se lembrar que muitos desses jogadores vêm dos piores elementos da sociedade. E você precisa tomar muito cuidado quando está honrando essas pessoas. Ele tem razão. Mas não só sobre futebol. É sobre pregadores, é sobre presbíteros, é sobre atores, homens ricos, famosos, músicos. Muitas vezes essas pessoas que são nossos heróis não são dignos de ser heróis. Sabem tocar um instrumento muito bem, sabem chutar o futebol muito bem, mas não são boas pessoas. E não são heróis para nós, nem para nossos filhos. E essa foi a coisa. Obrigado, Alex, você estava prestando atenção. Você hoje ganha nota 10. Muito obrigado. Então, estamos em Jeremias capítulo 30 e vamos passar muito pouco tempo aí. Quero que vejamos versículos 20 e 21 de Jeremias 30. Eu fico pensando, em algumas outras pessoas ficam pensando que talvez tenhamos aqui também outra profecia do Messias. Mas, outra vez, essa possível profecia não está confirmada no Novo Testamento como tal. Seus filhos serão como nos dias do passado e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem, seu líder será um dentre eles, seu governante virá do meio deles, eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Digo, algumas pessoas acham que talvez esse versículo aqui seja uma profecia do Messias do futuro. Para mim, esta possível profecia é menos clara que a outra, sobre que acabamos de ver. Mas, realmente, capítulo 30, capítulo 31 e capítulo 32 e uma parte de capítulo 33 fala sobre a restauração. Temos o que chamamos o exílio, ou o cativeiro, seria um período da história de Judá, mas depois tem a restauração, depois dos 70 anos, quando os judeus voltam para Jerusalém, quando voltam para Judá. E esses capítulos aqui se referem muito a isto.
Inclusive, ontem, eu baseei meu sermão em capítulos 32 e 33. Aquele negócio de comprar a propriedade que eu preguei ontem à noite. Isso foi sobre a restauração. Deus queria que Jeremias e queria que o público e os líderes entendessem que o que está acontecendo fora das muralhas não é o fim. Depois de 70 anos, vocês vão voltar. E eu creio que o que eu tive para dizer sobre a compra de propriedade, eu já falei ontem. Então vamos para versículo 34. Capítulo 34 de Jeremias. Eu acho que eu tenho que falar sobre uma coisa em 33. Outra vez em 33 lemos sobre o renovo, que falamos mais cedo. Versículos 15 e 16. Vamos começar com 14. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Então estou dizendo que temos outra menção aqui do renovo justo. Sim. O perigo é que na maioria dos comentários da Bíblia de estudos, principalmente quando é do movimento religioso, eles colocam essa profecia dizendo a respeito do milênio. Então, milênio, ou seja, que eles pregam que Jesus, ao voltar, vai ficar 1000 anos aqui na terra reinando. E fala também de Israel que será restaurado, ou seja, os judeus serão salvos, tal, mesmo sem obedecer a Cristo. Então a maioria dos comentários bíblicos da Bíblia de estudo faz isso. E aí o perigo é quando aplica-se ao Messias sem essa prova do Novo Testamento, e eles fazem isso, é perigoso. É muito perigoso. Eu tenho medo disso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o livro de Apocalipse fascina a todos nós. E todos nós gostaríamos de saber exatamente o que significa o Apocalipse. Mas uma coisa que eu sempre achei interessante nos Estados Unidos, e deve ser a mesma coisa aqui, nos Estados Unidos, os comentaristas religiosos que creem no milênio, eles pegam menção na Bíblia, não simplesmente em Apocalipse, mas na Bíblia, quando fala sobre o inimigo do norte. O inimigo do norte. E parece que sempre o inimigo vem do norte, no Velho Testamento. De fato vem. Porque a Babilônia, como nós já falamos, passa a oeste, depois desce e vem do norte. Mas para o nossa segurança é assim também. Para os Estados Unidos, a Rússia se considera no norte, não é verdade? E se tudo eventualmente vai resultar em guerra no Médio Oriente, a Arábia está no sul, então o norte pode ser Irã, pode ser Iraque, pode ser Rússia, mas o inimigo sempre vem do norte.
Eu não creio que nos dias do Velho Testamento que ninguém estivesse falando sobre a Rússia. Não creio. Eu não creio que foi. Ou que estava falando sobre a Alemanha. Ou nem a águia representando os Estados Unidos. Quem ia dizer alguma coisa aqui? Interessante, porque nós temos 4 figuinhos aí, né? Aquela visão dos figos. 4 figuinhos bons, né? Lá na Babilônia. Uhum. E um dos figuinhos, que virou um figão, certo? Profetizou sobre os reinos, né? Inclusive o último reino. E esse último reino, a justiça foi toda revelada no último reino. E para sempre. Claro, estamos falando de Daniel, né? É. E é essa época aqui, inclusive. Para pensar. Para pensar, tá bom. Ok. Capítulo 34. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Mas que coisa, isso eu acho que parou o coração de Zedequias quando ele ouviu essa profecia. Mas agora você tem o profeta, o porta-voz de Deus, dando uma mensagem de Deus para o rei, o homem mais poderoso daquele país. Mas a mensagem não é boa. Não é boa para ele. Enio? Você levantou a mão? Não. Desculpe. Ouça, porém, a promessa do Senhor aos Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Boa notícia. Que coisa. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá, que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restaram estas cidades fortificadas em Judá. Judá está na última perna aqui. Está pronto para cair. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Agora, as transições aqui praticamente não existem. Ele vai de um assunto para outro e não há transição. Mas agora, de repente, ele está falando sobre uma coisa boa que
que fez Zedequias. E que foi essa coisa boa que Zedequias fez? Libertou os escravos. Agora, esses escravos eram judeus, eram irmãos. Mas, naquele período, foi permitido até um certo ponto. Mas havia leis também que governavam a escravatura. E uma das leis era que depois de um certo número de anos, o escravo tinha a sua liberdade. Todos nós já ouvimos falar do ano do jubileu. Quando as terras voltaram a seus donos, quando os escravos ganharam sua liberdade, etc. E evidentemente, durante anos e anos e anos, isso não tinha acontecido. Mas Zedequias, o último rei, decide que ele vai dar a liberdade aos escravos. Ele vai seguir aquela parte da lei de Moisés. E Deus está satisfeito com essa decisão. O Senhor dirigiu, versículo 8, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Que dia alegre e feliz! E eu acabei de ler esse livro sobre a história do Brasil, que o título é 1889, como se chama o nome do autor? Laurentino Gomes. Laurentino Gomes. Excelente autor. Quem me recomendou esses três livros, foi o Allen. E nós temos os três. Jane está lendo agora 1822. Temos 1808 lá em casa. Então agora eu vou ler o livro quando ela termina. Eu comecei com o último. 1889, que fala tudo sobre o reino de Dom Pedro II e a entrada da República. E eu recomendo esses livros de história do Brasil para vocês. São excelentes. O autor é de Itu. Imagino que é ituano. Não sei, mas eu acho que ele é ituano. Mas mesmo por isso, mesmo assim, os livros são bons. Você viu que ele era o conselheiro dele na época? Agora, mas que dia alegre para os escravos em qualquer país quando recebem sua liberdade. E o Zedequias, de repente, é um herói de uma grande parte do país por essa decisão. Mas Zedequias não foi um homem bom. A sua palavra não valia muito. E veja aqui. Então o Senhor... É o 11. Espera aí. De onde estou? 11, versículo 11. Mas depois disso, mudou de ideia. Pense bem. Pense bem, você é o rei, tem muitos escravos no país, você liberta todos os escravos e eles vão contentes e felizes. E de repente, não, mudei de ideia. Tem que voltar.
Foi isso que aconteceu. Ele não cumpriu sua palavra. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Eu vou me corrigir aqui. Ele não está falando aqui sobre o ano de jubileu. Está falando sobre outra lei. Desculpe. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim, no templo, que leva o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Uma coisa que quero que vocês notem aqui, que ele diz: vocês profanaram o meu nome. Lembra-se do mandamento dos 10, que fala: não use o nome do Senhor em vão. Agora, eu fui criado com a ideia, e não é uma ideia falsa, mas não é uma ideia completa. Eu fui criado com a ideia que cada vez que eu usasse o nome de Deus, tinha que ser com respeito. Que eu não podia usar como palavrão, eu não podia... Eu acho, e até hoje eu acho que o cristão não deveria, por uma informalidade, por uma exclamação, dizer: ah, meu Deus. Eu acho que essa é usar o nome de Deus em vão, geralmente. Geralmente eu acho que está em vão. Eu não de vez em quando dizemos, meu Deus, estamos realmente clamando a Ele. Mas, normalmente, quando usamos essa expressão, meu Deus, é uma como é que diz? Uma exclamação só. Não tem nada de respeito por Deus. Vício de linguagem. Um quê? Vício de linguagem. Um hábito. Um hábito. Eu evito isso. Eu acho que não é bom. Mas, eu quero dizer que eu concordo com a ideia que eu não devo usar. Eu não gosto de ouvir o nome de Deus usado numa piada. Ou o nome de Jesus usado numa piada. Eu não gosto de... Infelizmente, de vez em quando eu falho aqui, mas eu acho que é errado usar o nome de Deus ou o nome de Jesus assim. Mas, tendo dito isso, o que essa passagem diz é que quando nós tomamos o nome de Deus em juramento e depois não cumprimos o que juramos cumprir, tem consequências. Nós usamos o nome de Deus em vão. E ele cita isso aqui. Ele disse que vocês, versículo 16, mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres. Como é que profanaram o nome de Deus? Tinham jurado um acordo e mudaram de ideia.
um desrespeito a Deus. Portanto, versículo 17, portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Libertação pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Agora, isso fazia parte da cerimônia de um acordo sério. Foi cortar em duas partes o animal e passar por meio das partes. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Agora ele mudou da ideia sobre Zedequias. Lembra-se que falou que Zedequias morreria em paz. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e eu os trarei de volta a estas cidades. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Agora vamos ler mais tarde as coisas terríveis que aconteceram com Zedequias mais tarde, antes dele morrer. Bem, capítulo 35, rapidamente, e eu vou dar a palavra para o Allen. Capítulo 35, podemos falar rapidamente. Os Recabitas eram uma família cujo antepassado mandou que essa família jamais tomasse vinho, que evitasse o fruto da videira. E não sei como o antepassado podia ter tanto poder, mas a família toda adotou essa decisão do seu antepassado e não tomava nada do fruto da videira, não tomava vinho. Mas Deus queria dar uma lição para o povo de Israel. E ele diz que Jeremias deveria invitar alguns descendentes recabitas para o templo. E deveria oferecer a eles vinho. E Jeremias fez isso. E qual foi a resposta dos recabitas? Recusaram. Eles disseram não. Não. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre álcool. Diga não. Diga não. Mas esses recabitas, como Jeremias foi mandado por Deus, eles são oferecidos esse vinho, mas por causa desse antepassado que tinha vivido muitos anos no passado, recusaram a tomar.
E Deus usou esse exemplo como um exemplo de mostrar como o povo de Judá devia ter obedecido a Ele. Ele perguntou como é possível que este clã, cujo antepassado, há muitos anos atrás, decidiu por sua família, nós não vamos tomar vinho. E depois de todos esses anos, quando Jeremias oferece esse vinho, e eles dizem, não obrigado, não obrigado. E eu, o Deus do universo, o Criador do mundo, seu Criador, o Supremo Deus, seu Pai, como é que vocês não obedecem meus mandamentos? Como é possível? Há um tipo de parábola, não é mesmo? É um tipo de parábola. E a ideia é como os descendentes desse homem, muitos anos atrás, respeitaram, e respeitam até hoje, seu antepassado. Vocês deviam me respeitar como seu Deus, e devia obedecer os meus mandamentos. Agora, eu gostaria de esclarecer uma coisa que eu disse. Eu quero esclarecer para não criar dúvidas. Eu não tomo bebidas alcoólicas, nem vinho, nem cerveja. E é uma decisão que eu tomei. Eu quero explicar. Eu não creio que seja um pecado tomar vinho ou tomar uma bebida alcoólica que não inebre, que embriaga, que não embriaga. A embriaguez é pecado. Bebidice é pecado. Agora, eu não tomo álcool. E eu tenho medo de tomar álcool, porque se realmente há pessoas alérgicas a álcool, eu não sei se eu sou ou não. E eu não quero descobrir. Eu não quero que os meus filhos descubram. Mas eu queria esclarecer esse ponto, porque eu não quero que alguém saia daqui dizendo, Norton disse que os cristãos de hoje não deveriam tomar vinho. Eu não estou tomando essa decisão para você. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Mas eu, para mim, e para Jane, nós não usamos vinho. Não tomamos vinho, nenhum tipo de álcool. Só para vocês saberem. Não porque cremos que seria um pecado, mas porque na nossa casa é uma decisão que tomamos. Espero que eu tenha me explicado aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti